Estava ali lembrando, Marlos, 2008, 2009, nós estávamos lá na Sal da Terra da 90, acho que vocês não sabem essa história, e em 2010 o Paulo Júnior fez um ano sabático na Inglaterra, né? Ele já tinha morado no Reino Unido, em Edimburgo, na Escócia, e resolveu voltar e ficar um ano lá. Quando o Paulo Júnior retornou lá para a Sal da Terra da Avenida 90, ele entendeu que a igreja estava caminhando muito bem lá e falou: vou começar um novo trabalho ali na região do Alfa Mall, naquela capelinha que fica ali de frente. E aí, naquele momento, ele convidou 3 casais para virem junto com ele, né? O Edmundo e nós, né? Junto com as nossas casas. E de lá para cá, né? 2008, 9, 10 e assim por diante, vivemos muita coisa, né, Marlos? Eu tinha mais cabelo, seu cabelo era preto, né? Passou um tempinho, né, Cláudio? Passou, o tempo passou. Mas uma das coisas mais relevantes a respeito do testemunho que eu tenho a seu respeito é que você nunca separou uma vida santa de uma vida secular, né? Na verdade, foi o que nos aproximou dessa comunidade, né? Porque Marlos é advogado, trabalha com fusões e aquisições, eu trabalho com construção, sou engenheiro civil, como vocês imagino já saibam, e nós nunca fizemos uma separação do que nós fazemos na segunda e o que nós fazemos no domingo, né? O que nós fazemos nos nossos pequenos grupos e nas nossas reuniões. E ao longo desse tempo todo, trabalhando junto também, nós vivemos muita coisa, né? Muita coisa difícil, muita coisa boa, muita coisa para comemorar, muita coisa para chorar. E tudo uma coisa só, né? E tudo uma coisa só. E eu estou dizendo isso porque essa semana eu fiquei muito surpreso de ouvir de uma pessoa próxima de nós aqui a respeito da preocupação dela com o Brasil de hoje e como as pessoas, na expressão dela, na expressão dessa pessoa, como as pessoas ainda estão se dedicando ao trabalho secular e não se dedicando à igreja. Isso me preocupou demais. Falei, meu Deus, essa é uma expressão da década de 80. Trabalho secular e trabalho santo. Como se houvesse um clero, né? Houvesse um grupo que forma o clero e um grupo que forma o laicato, o grupo dos leigos. Isso não é assim. Na comunidade do povo de Deus, isso não é assim. Evidentemente, os dons são diferentes, evidentemente, as habilidades que Deus derramou sobre cada um de nós são habilidades diferentes, mas isso não faz de nenhum de nós um grupo de mais santo e menos santo. Amém? Amém. Mas foi só uma introdução aqui. A palavra está com você, meu amigo. Amém. Amém. Bom dia. No início desse ano, na virada do ano, né, a gente passou lá em casa, Jonas, a Carol, a Sou, estava lá com a gente, também conhecido como Andrade, né, Sofia? E aí a Juliana propôs uma dinâmica legal, que era nós, na mesa, né, compartilharmos alguma coisa da palavra, compartilharmos o coração, mas a proposta dela era que nós trocássemos uma palavra de 2024 por uma nova, profética, para 2025. Então, ela abriu dizendo: eu queria trocar a palavra expectativa por esperança. E aí ela foi lá e compartilhou o porquê disso e tal. E aí, eu estava do lado dela, ela começou, rodou a festa inteira e eu fui o último, né? E eu fiquei ao longo do tempo ali, cada um compartilhando, pensando o que eu queria trocar. E o que eu disse ali na hora é que eu queria trocar a palavra esperar por esperar. Uma espera passiva por uma espera ativa. Porque, como o Cláudio falou, a gente já caminha junto há muito tempo, né? Ele sabe bem os processos, mas nos últimos anos eu tenho vivido um processo de espera em Deus, de algumas questões na minha vida, algumas decisões, e principalmente em 2024 isso ficou mais acentuado, algumas decisões que eu preciso tomar e que vão ter impacto relevante na nossa casa. E é como se eu não tivesse tido ainda a decisão tomada, porque eu continuava esperando em Deus. E na minha cabeça era isso. E aí eu comecei a meditar sobre essa questão de esperar em Deus. Uma das orações que eu fiz também na virada de ano, nessa perspectiva da gente fazer propósitos aí para o ano novo, era
Deus aprofundasse a minha sensibilidade, né? Que eu cada vez mais pudesse discernir as coisas espirituais como um homem espiritual e não as coisas carnais sendo um homem carnal. Então, é uma oração por sensibilidade. No ano passado eu fiz a leitura da Bíblia completa naqueles aplicativos, né, de capa a capa e tal. E eu falei, Deus, mas eu queria, nesse ano, não vou fazer isso novamente, eu queria mudar a perspectiva da minha oração, de orações mais de petições e súplicas, para orações diálogos. Eu queria dialogar com o Senhor. Me dá a sensibilidade para te ouvir mais, ao invés de só pedir, né? E o testemunho que eu tenho que dar é que tem sido semanas, né? Nós já vamos aqui para a segunda semana do ano, semanas muito intensas na presença de Deus, porque às vezes você, na sua oração, quer só pedir, ou às vezes você quer até ouvir a Deus, mas você fica buscando a palavra dele no seu ouvido, e nem sempre vem assim. Existe uma maneira muito mais simples, né? Deus já deixou a palavra dele completamente escrita. E aí eu percebi que esses diálogos poderiam ser muito mais simples, eu poderia ouvir muito mais a Deus, buscando em oração no meu coração uma palavra que ele quisesse falar comigo, e essa palavra tem vindo na forma de versículos, de trechos. Então, na oração, Deus coloca no meu coração a lembrança de Salmos 27, e eu vou lá, abro Salmos 27 e eu tenho buscado então esse diálogo com Deus a partir da palavra pura. E aí, na primeira oração que eu fiz depois do nosso tempo lá, a primeira palavra que veio no meu coração e eu abri era Deus falando sobre esperar. E aí era isso que eu queria, assim, conduzir a gente hoje aqui. Na verdade, eu vou passar por vários trechos, porque Cláudio foi lá em casa domingo e falou, você compartilha com a gente lá no domingo e tal. Então, eu tive tempo assim para buscar em Deus vários versículos, né? Deus foi colocando. Então, eu trouxe até uma colinha aqui, porque o primeiro discernimento que eu queria que todos nós tivéssemos era que a nossa vida, ela é uma jornada. Ela é uma jornada de várias jornadas, mas é, no fundo, uma jornada só. Quando você amplia a lente, você vai ver que a sua vida é uma jornada, mas ela é feita de várias pequenas jornadas. Jornadas significam caminhar de um ponto A para um ponto B. Você está num ponto A em que você tem algumas expectativas, alguns desejos, algumas necessidades, e você vai adiante a um ponto B em que você obtém essa realização, essa plenitude, e você pode então entrar numa situação em que você recebe aquilo que você esperou. Então você começa num ponto A, chega num ponto B. É como se nesse ponto A você tivesse esperando, nesse ponto B você chegasse ao descanso. Você obteve aquilo que você esperava. Nas nossas orações de súplicas, a gente ora nesse ponto A. Então eu quero um casamento, se eu não sou casado. Eu quero corrigir a minha relação com o meu cônjuge, se está em crise. Eu quero resolver meu problema financeiro na minha empresa, por exemplo, se está em dificuldade. Eu quero resolver a minha relação com os meus filhos, ou quero ter filhos. Todos nós temos essas necessidades em que a gente começa num ponto de partida em cima delas. E aí, a palavra de Deus traz para a gente essa questão do esperar em Deus. Então, o primeiro texto seria em Salmos 29, 14, quando Deus define esse lugar, né, esse ponto de partida, como esse lugar das nossas urgências, nossos desejos, nossas pressões. E ele diz, 27, 14, Salmos, ele diz, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Essa foi a primeira palavra que Deus falou comigo, quando eu tinha falado de esperar na virada do ano. O Salmo 27 veio e me disse que essa espera tem que ser uma espera corajosa e uma espera valente. E na sequência, em Salmo 37, 11... ele segue dizendo, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e em prosperidade.
O salmista, nesse ponto aqui, traz uma questão que para o judeu, como o Cláudio gosta de falar, era bem conhecida. Era essa questão de possuir a terra. Uma jornada em que a gente caminha para possuir uma terra. Quem se lembra de uma passagem similar, né? E então, para o judeu era muito comum, porque o judeu tinha essa história de ter sido retirado do cativeiro ali por Moisés e caminhado rumo à terra prometida pelo deserto. Essa era a jornada macro do povo judeu. E o salmista resgata isso, dizendo que nós devemos esperar com paciência, porque os humildes possuirão a terra. Esse ponto A, esse ponto de partida, é o nosso ponto do esperar. Mas aí existe o ponto B, que é esse lugar de descanso, de plenitude, de realização daquilo que a gente pediu. E aí o texto que fala muito bem disso é Hebreus, no capítulo 4. Hebreus ali no 3 e no 4 também, o escritor está nos lembrando exatamente da passagem lá do povo judeu que sai do cativeiro e é levado para a terra prometida. É exatamente essa jornada que ele coloca. E ele diz o seguinte, Hebreus 4, lá no verso 1. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. E aí qual é o nosso problema? Assim como foi o do povo judeu, né? É que a gente tem esse ponto de partida, do lugar em que a gente espera as coisas da parte de Deus, e tem a promessa de que Deus vai nos entregar uma terra prometida, seja ela qual for. Só que muitos de nós, assim como muitos deles, não entram porque começam a murmurar por conta da demora. Para eles foram 40 anos. E aí, no verso 6 ainda de Hebreus 4, o escritor diz, portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Então ele está se referindo lá ao povo que no deserto murmurou porque estava demorando e por isso não entrou na terra prometida. Então a primeira reflexão que fica é: quem somos nós como povo de Deus hoje? Nós somos esse povo que está caminhando junto rumo à terra prometida. Nessa jornada macro você pode encaixar a sua terra prometida em qualquer lugar. Ou nós somos aqueles que vão ficando pelo caminho exatamente porque nós não suportamos o tempo de Deus. E aí, o ponto que eu queria colocar com vocês aqui é: entre esse lugar de espera e esse lugar de descanso, esse ponto A e esse ponto B, tem um interstício. Então, eu trouxe essa imagem aqui que eu desenhei. Desenhei bem, né? ChatGPT. É só fazer o prompt, mas eu coloquei o prompt do que estava nesta mensagem e olha o que ele trouxe para mim. Quer dizer, imagina você nessa perspectiva de visão. Você está aqui, no ponto A. Você está vendo esse ponto A. Lá na frente, você tem o lugar para onde você deseja ir. A sua terra prometida, um oásis no meio do deserto. Então aqui você está na sua expectativa de resolver seus negócios, de salvar sua empresa, de salvar seu casamento, de ter um 2025 em que você consegue superar todos os seus problemas. Você tem, nesse ponto A, esses seus desejos, essas suas expectativas, e você é desafiado por Deus, como lá em Salmos 27, Salmos 37, a gente viu, a esperar de forma valente, de forma corajosa, com paciência. É um desafio, mas está lá. No entanto, lá na frente você tem já essas coisas, essa promessa de Deus, e você de repente consegue enxergar ou visualizar essa terra prometida, esse oásis lá na frente. O problema é que entre o ponto A e o ponto B tem muita areia, tem o deserto, esse interstício. E se o ponto A é o lugar de esperar, o ponto B é o lugar de descansar, esse miolo é o demorar. É o tempo. São os 40 anos em que você fica rodando nessa areia do deserto e não chega nunca àquela terra
prometida que você entendeu de Deus que Ele tinha para você. E o texto, Cláudio, que é mais impactante para mim, que fala disso, está lá em Abacuque, no capítulo 2. Eu estou falando muito versículo aqui, eu vou ler, mas se você quiser ir rapidamente aí mudando sua Bíblia, a gente vai passar por vários versículos, e vocês estão treinados nisso, porque o Cláudio faz muito isso, né? Navega para lá e para cá na Bíblia. Mas Abacuque, no capítulo 2, ele fala exatamente disso. Presta atenção. 2, verso 3, Abacuque. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Eu estou no ponto A, a terra prometida no ponto B, e a demora está no meio. Demora. Só que Abacuque traz esse paradoxo. Aquilo que a gente chama de atraso, muitas vezes é Deus construindo em nós a maturidade para receber aquela resposta, aquilo que Ele prometeu. Porque, olha que maluco, Abacuque fala, demora, mas não está atrasado. Meu Deus do céu, na minha cabeça, tudo que demora está atrasado, porque se demora é porque eu tenho uma referência de tempo. E se não chegou naquele tempo é porque demorou. É assim que eu percebo a demora. Mas é uma demora que não está atrasada? Olha que maluquice. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que está a sua percepção dessas demoras? Quer dizer, quando Deus pede para esperar, você tem percebido, ou quando Deus demora para te atender, você tem percebido que isso não é uma punição da parte de Deus? É Deus trabalhando você para te alargar, para que caiba em você tudo aquilo que Ele quer derramar na sua vida? A gente tem essa percepção, porque a gente fica bravo com Deus por essa característica dele. Deus demora. Se você marcar comigo qualquer coisa, eu chego um minuto antes, mas eu não chego um minuto depois. Eu tenho essa característica. Deus não é assim, não. Você marcou qualquer coisa com Deus, Ele demora. Marta e Maria marcaram para que Ele curasse Lázaro, Ele demorou. Jairo também teve uma experiência com a filha, Ele demorou. Ele demorou porque o relógio dele não é da marca do nosso, é diferente. O tempo de Deus não bate com o nosso. Como Pedro vai falar lá em 2 Pedro, cada dia para ele são 1000 anos, cada 1000 anos são um dia. Então, é uma lógica diferente. Como é que eu posso dizer então que Deus está atrasado? Não. No relógio dele, ele está exatamente no momento em que ele programou para estar. E, no entanto, no meu, parece que está demorando. Quem está pegando essa ideia aqui? Tem uma outra razão pela qual Deus não chega no momento em que eu mando Ele chegar. É simples. É porque você manda alguém chegar no horário se ele fosse um empregado, se ele fosse seu filho. Isso sim, aí você manda o empregado chegar no horário, ele não chegou, você demite. Você não demite Deus. Se seu filho não chega no horário que você combinou, você põe de castigo. Você não põe Deus de castigo. Deus não é empregado, não é seu filho, Deus é Senhor e Pai. E por conta disso ele tem essa péssima mania também de demorar. Mas ele nunca se atrasa. E o problema é que nesse miolo, nessa areia entre o ponto A e o ponto B, a areia da demora, há silêncio. Isso é desesperador. É quando você coloca algo na presença de Deus, suas expectativas, seus desejos, suas petições e súplicas, aquilo demora e silêncio. Mas Deus fala no silêncio. O problema é que é muito difícil crer em Deus no silêncio de Deus. Mas é o silêncio de Deus que nos ensina. Então, o desafio que eu queria trazer hoje aqui era que a gente meditasse nessa nossa jornada, porque a nossa maior angústia como ser humano é essa percepção da demora. A demora é real. Mas para olhar na sua vida, qual é a terra prometida do momento, de 2025? Vamos olhar para 2025. Quando você olha para 2025, você está aqui, você está vendo essa trilha, essa jornada, o que está lá naquele oásis? O que você colocou naquele lugar?
Qual é o seu desejo para esse ano? Quais são as coisas que você quer que sejam resolvidas em você, internamente, no seu coração, no seu casamento, na sua empresa, na sua família, no Brasil? Como o Cláudio falou aqui, né? Qual é a terra prometida? Há quanto tempo você está esperando? Já tem 40 anos? Porque o padrão está dado, irmão. Às vezes você está achando que está demorando porque há 1 ano eu oro sobre isso, há 2 anos, há 5. Já tem um padrãozinho aí de 40 anos que a turma pregou o beiço na reza e nada. E, no entanto, Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa com o povo? Com 40 anos no deserto, o povo entrou na terra prometida. Talvez não os mesmos indivíduos, mas o povo entrou. E o problema é que quando a gente quer atravessar para o descanso de Deus, nós temos que primeiro aprender a conviver com o silêncio dele no deserto. Nós estamos nessa jornada, nessa trajetória de ter paz no nosso coração, porque Deus não está falando conosco, eventualmente, no meio dessa jornada de espera, né? E aí, o que Deus falou bastante no meu coração é esse conceito, né, de que a ausência da resposta de Deus não significa a ausência do próprio Deus. Deus, ele não tem problema nenhum em nos frustrar, e muitas vezes ele nos frustra mesmo, né? Ele não faz o que a gente quer. Se você olhar para Jesus, Jesus foi frustrado. Jesus, no jardim de Getsemane, pediu para Deus para, se possível, afastar aquele cálice. Deus frustrou Jesus. Mas Jesus fez essa oração na submissão à soberania do Pai. Então ele já fez a oração pronto para ser frustrado. Jesus foi frustrado na cruz também. Ele grita: Pai, por que me abandonaste? Por que nós não podemos ser frustrados por Deus se Jesus foi? Deus não tem problema nenhum em nos frustrar. Aliás, é bem comum que Ele nos frustre, principalmente no deserto, principalmente nessa caminhada em que a gente projeta uma expectativa que pode ser uma miragem, irmão. Um oásis como aquele no deserto muitas vezes é uma miragem. A gente projeta essas miragens e a gente acha que só ali a gente vai descansar. Eu só descanso quando eu receber. E a minha provocação para você e para mim hoje aqui é que a gente mude o ponto do descanso. Porque o que nos atrapalha é o que aquele povo experimentou. Nesse período em que há não o esperar somente e não o descansar somente, mas o demorar, a gente começa a murmurar. A murmuração é a primeira reação de quem está impaciente, de quem não está tolerando a demora de Deus. E o povo, no verso 7 de Êxodo, que é o texto que Hebreus se refere, quando Hebreus se refere que o povo foi desobediente porque não entrou no descanso de Deus, é porque lá em Êxodo, no capítulo 17, no verso 7, o povo ficou impaciente com Moisés, o povo ficou impaciente com Deus, e o povo vira para Deus e fala assim: o Senhor está conosco ou não? Esse lugar dessa fala forte do povo enquanto estava no deserto é conhecido como Meribá. Então, em Meribá, o povo dá um pito em Deus e diz: o Senhor está conosco ou não? Por quê? Porque aquele povo estava no deserto, e deserto, irmão, faz calor. De dia são 60 graus, à noite faz frio. Não tem comida no deserto, não tem água no deserto. E aquele povo estava lá. Só que a murmuração, ela alimenta a nossa ingratidão. Porque o povo estava no deserto, enfrentando todos esses desafios. Imagina você está enfrentando calor de dia, você está enfrentando frio à noite, você está enfrentando sede e você não tem comida. Mas espera um pouquinho. Aquele povo, durante o dia, tinha uma nuvem que caminhava com eles. À noite, tinha uma coluna de fogo para aquecer e iluminar. A comida, que de fato não tinha, caía do céu, era o maná. E a água, que no deserto não tem, saía de uma rocha. Então, como é que só pelo fato de eu estar no deserto eu posso gritar com Deus e dizer: o senhor não está aqui não? Essa situação de deserto, ela gera no nosso coração muitas vezes essa tentação da ingratidão por conta da murmuração. A gente troca o milagre de amanhã pela reclamação de hoje.
E aí, enquanto a gente está reclamando com Deus, sabe o que ele está fazendo? Ele está preparando a gente para viver o que ainda não cabe em nós. Nessa semana eu ouvi uma música que fala, tem um verso fantástico, que Deus nos leva ao deserto para falar de amor. Então, assim, antigamente, né, a gente encontrava Deus, Deus falava com a gente num jardim. É verdade. Quando a gente vê lá em Gênesis, era assim que Deus falava conosco. Mas na queda isso mudou. Se a gente abrir o texto lá de Oséias, no capítulo 2, no verso 14, está dito assim: contudo, eu conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com o caminho. Deus antes falava com a gente em jardins e hoje ele fala no deserto. Aí a gente vai ficar bravo com isso, porque no deserto não há distrações. No deserto eu descubro quem realmente eu sou. No deserto, muitas vezes, sem Deus, sai de mim a minha pior versão. Como saiu lá no povo que reclamou de Deus. Deus, o senhor não está comigo, não? Mas no deserto também a gente consegue conhecer Deus como ele realmente é. Para além das coisas que ele faz, pelas coisas que ele é. No jardim a gente tem de tudo. No deserto a gente não tem nada, a gente só tem Deus. Então, nessa dinâmica do homem caído, não adianta a gente achar que Deus vai falar conosco todos os dias no jardim. Isso ficou para trás. É exatamente no deserto da sua vida, daquilo que você está enfrentando, no desafio que você está vivendo, no seu problema financeiro, no seu problema de saúde, no seu problema matrimonial, no seu problema relacional, na traição que você sofreu, nas dores que você enfrenta. É no seu deserto que você, às vezes, e eu estamos rejeitando, que a gente vai ter a experiência mais profunda com o nosso Pai. Porque é assim que funciona esse Deus que, de fato, tem esse péssimo costume de demorar, mas não atrasar, de falar com a gente no deserto e não no jardim. É assim que ele nos ensina, é assim que ele alcança o nosso coração. Então, o que eu queria propor hoje, assim, Deus falou no meu coração, é que a gente pudesse, sabe, mudar essa dinâmica de ponto A da espera, ponto B do descanso e esse intervalo como demora. Que a gente pudesse trazer o que a gente está achando que é o descanso, que seria na nossa cabeça só quando a gente obtiver as coisas, para junto da espera. Que a gente possa descansar enquanto espera em Deus. O problema é que a gente quer descansar em Deus depois que Ele nos der as coisas que nós estamos esperando que Ele nos dê. Se eu separo a espera do descanso, vai haver um caminho arenoso e desértico no meio, que é o caminho da demora. Mas se eu aprendo a trazer o descanso para junto da espera, no momento em que eu tenho discernimento de algo que eu preciso, quero, desejo, e abro meu coração genuinamente para perante Deus, e digo para Deus, Deus, eu decido esperar no Senhor, ali, naquele momento, eu já trago para essa oração de espera o descanso. Porque daí a demora não me afeta, o tempo não me afeta mais. Eu consigo descansar esperando. Que a gente possa fazer as pazes, viu, Cláudio, com essa questão temporal que tanto nos deprime e tanto nos oprime. São relógios diferentes. Deus não usa o seu relógio, é outra coisa. Deus não atrasa, é outro tipo de demora. Então que nós saibamos esperar em Deus descansando. Deus não está de carona na sua história. Deus está construindo a sua história. Esse autor da sua história sabe o que está fazendo. A coisa não está bagunçada assim. Nós não estamos perdidos no deserto, caminhando sem rumo a uma miragem. Não. Pode ser deserto. Pode estar quente, mas tem uma nuvem ajudando no calor. Pode estar frio à noite, mas tem uma coluna de fogo nos esquentando. Pode não ter água, mas tem uma rocha jorrando água. Pode não ter comida, mas tem um maná que cai todo dia. É um deserto, sim. Não é um jardim. Se fosse um jardim, nós teríamos tudo.
No deserto, basta Deus. Ele vai prover exatamente o que a gente precisa para que nessa trajetória nós agora sejamos alargados e aí sim caiba em nós aquilo que não cabia no momento em que a gente fez a oração. De repente você quer um casamento transformado, mas se Deus te der agora, não cabe em você. Talvez você precise de uma caminhada no deserto para que agora você dilate as suas medidas e aí sim, o casamento que Deus tem para a sua vida, Ele deposite aí. Assim também a sua empresa, assim também os seus filhos, a sua família. Deus precisa primeiro preparar você para receber aquilo que você acha que precisa, mas que Ele sabe que você necessita. Porque as coisas que Ele tem para a gente são muito maiores do que aquelas que a gente pediu ou pensou. Essa é a minha oração para 2025, para todos nós, Cláudio. Amém. Muito bom. Enquanto você estava falando, Marlos, fui anotando algumas coisas aqui que foram me chamando a atenção até para eu não esquecer. Mas, coincidentemente, eu estava lendo um salmo ontem e hoje que Davi diz assim: Senhor, apressa-te em socorrer-me. Como quem diz, né? O senhor não está percebendo não, mas está passando de hora. Dá para o senhor dar uma apressadinha aí, por favor? E eu fiquei pensando a respeito disso, né? E no fundo do fundo, não tem oração que não possa ser feita, né? É bom que a gente tenha isso muito claro. Não tem nada que a gente não possa conversar com o nosso Pai, absolutamente nada. Mas me chama a atenção essa coisa de parecer que Deus está atrasado. E aí o que me vem à mente é: será que não somos nós que estamos fora de tempo? Né? É o mais lógico, né? Alguém está com o relógio errado aí. Quando você falou da esperança ativa, Marlos, achei muito legal. Não sei se você já ouviu o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Ele separa o verbo esperar, e ele é muito bom, né, com as palavras, em conhecer as origens e tal. Ele fala a respeito do verbo esperar como quem fica parado esperando, mas fala do verbo esperar como quem esperança, do verbo esperançar, né? Ou seja, uma espera ativa mesmo. Muito bom. Mas dentro do seu foco aqui, né, dentro da sua imagem, acho que vale a pena a gente pensar um pouco, meditar um pouco a respeito do deserto, né? Eu não sei se vocês têm isso muito claro, não sei se essa geografia é muito clara para vocês. Quando o povo de Israel sai do Egito, depois procura na internet, não agora, porque senão você vai entrar no WhatsApp e não vai nem perceber, né? Depois você olha na internet o caminho percorrido pelo povo de Israel, em imagem, figura, saindo do Egito e indo até Canaã. Você vai perceber de maneira muito clara, do tipo assim, ó, o caminho do Egito até Canaã é esse daqui. Deus pega e manda o povo para cá, ó. O caminho do Egito até o que nós chamamos de Palestina poderia ser feito em 11 dias. O caminho que Deus leva o povo bem distante, ao contrário, um caminho de 1 ano até o Monte Sinai, que é no deserto. Então, veja, guarda isso. O deserto não é algo fora de lugar. Nunca foi. E aí, volta na sua memória aí. Quem você conhece, à medida que você vai lendo as Escrituras, que passou pelo deserto? Lendo as Escrituras, quais os personagens que você encontra que passaram pelo deserto? Algum aí vem à sua mente? Por exemplo, na semana passada nós conversamos a respeito de Davi. Davi ficou 15 anos no deserto, fugindo de Saul. Por exemplo, quando Paulo recebe a visão do próprio Jesus ressuscitado, conversando com ele, dizendo assim: por que você está me perseguindo, Paulo? Paulo, como assim? O que está acontecendo? Paulo tem que rever a vida dele, e aí o texto de Atos diz que ele vai para o deserto da Arábia e fica por lá 3 anos, relendo as escrituras que ele achava que conhecia, né? Quem mais? O povo, Davi, Paulo, quem mais? Jesus. Aí você fala: mas Jesus precisava ir para o deserto? Não é interessante isso? O deserto é parte das nossas vidas. O texto de Deuteronômio, em que o próprio Deus diz a respeito do deserto, ele diz assim: eu vou levar vocês para o deserto para que vocês aprendam que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Então o deserto é o lugar onde nós conhecemos as palavras que Deus tem para nós. Então o deserto
não é castigo de Deus. É bom que entenda isso. O deserto não é um castigo de Deus nas nossas vidas. O deserto é para que a gente possa aprender muito a nosso respeito e a respeito do amor de Deus por nós. Eu acho interessante o caminho que você foi fazendo, descrevendo o povo de Israel pelo deserto, porque à medida que o povo foi caminhando, os lugares foram ganhando nomes. Você falou Massá e Meribá, né? Mara é um nome, deserto de Sim, tal. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: se você não estivesse lendo e só estivesse ouvindo e vendo, eu vou repetir, se você não estivesse lendo as Escrituras, mas se você tivesse uma posição privilegiada e estivesse acompanhando o povo de Israel, você percebeu o seguinte: a nuvem levanta, o povo desmonta acampamento, a nuvem começa a se movimentar, o povo vai. Aí a nuvem para, o povo para e monta acampamento. E até a nuvem se movimentar de novo, o povo está lá quietinho. E aí a nuvem se levanta de novo, o povo fecha o acampamento, guarda tudo e vai se movimentando. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você não estivesse lendo, se você só estivesse vendo o povo, você vai falar assim: nossa, que povo obediente. A nuvem levanta e eles vão. A nuvem para e eles param. Aos olhos naturais, aquele povo estava sendo perfeito. O detalhe é o que estava acontecendo por dentro daquele povo. Essa é a grande questão. Porque à medida que nós vamos nos deixando tomar pela reclamação, um processo vai acontecendo com as nossas vidas. Eu não sei se vocês lembram, num primeiro instante, o povo para nas águas que são amargas, né? A Mara é amarga, e aí uma árvore é colocada, a água é transformada em água doce, ok, mas o ponto não é esse não. O ponto é o seguinte: quando o povo está ali, o povo vira para Moisés e diz assim: você trouxe a gente para esse deserto, foi para nos matar? Aí o povo diz assim, lá no deserto, lá no Egito, nós nos sentávamos ao redor de panelas de carne e tínhamos pão à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: isso é verdade? Volta um pouquinho no texto. Volta um pouquinho e veja a história desse povo no Egito. Mas ao mesmo tempo eles estavam mentindo. Moisés não fala para eles assim: vocês estão mentindo. É que o processo que começa dentro de nós, quando nós estamos passando pelo deserto, é um processo profundo. E nós nos enganamos. Eu vou repetir porque isso é muito sério. Aquele povo não estava dizendo a verdade, mas eles acreditavam profundamente no que eles estavam dizendo. Porque o deserto nos leva nos nossos limites mais profundos. E aí é muito fácil nós nos enganarmos a respeito das nossas visões do passado. Nós olhamos para o passado e fazemos uma leitura que nunca foi verdadeira. Por quê? Porque no deserto nós estamos passando por processos que são muito profundos e nós estamos aprendendo muitas coisas profundas a respeito de nós mesmos. E não é incomum que a gente se engane e a gente projete um passado que nunca existiu, jogando para frente um futuro que nunca foi verdadeiro. Estão entendendo o que eu estou falando? À medida que... É a miragem, né? É a miragem. À medida que o caminho vai continuando, e de novo, eu repito, esse caminho não era um castigo. Quando Deus fala a respeito do deserto, Ele fala muita coisa. Ele fala: eu estou levando vocês ao deserto para provar vocês. A expressão provar, ela precisa ser muito bem explicada, porque fica parecendo que Deus estava fazendo uma prova com o povo. Não é isso. Nós é que usamos essa expressão para prova, né? A pessoa está na escola, vai fazer uma prova. Não. Provar vem do verbo que purificava o ouro e a prata. Então o ouro e a prata eram colocados em contato com o fogo para serem provados, para serem purificados. Não sei se você sabe, não existe ouro encontrado na natureza que seja puro. Todo ouro, ele é muito misturado. O que transforma o ouro puro? A prova. Quando ele é aquecido no fogo e aí toda a sujeira, tudo aquilo que não é ouro é retirado. Então, quando Deus fala a respeito do deserto, entre várias coisas que Ele diz, Ele fala: eu vou levar vocês para o deserto para provar vocês. Ou seja, para transformar vocês em ouro muito mais puro do que vocês são hoje. De novo, repito,
Deserto não é aleatório. Deserto não é ao acaso. Deserto não é castigo. Deserto é parte fundamental das nossas vidas. E aí, à medida que a gente vai caminhando para o deserto, aparece um momento, como o Marcos acabou de chamar a atenção, em que o povo para, chama Moisés e diz assim: Moisés, o Senhor está entre nós ou não? Essa é a grande pergunta do deserto. Apesar de todas as evidências, né? Essa é a grande pergunta. De novo, o que eles estavam falando era mentira? Não. Só que eles estavam passando por apesar de todas as evidências, eles estavam passando por um deserto e estavam em dúvida se Deus estava com eles ou não. Veja, eu vou repetir. Quando nós estamos no deserto, e o deserto é parte das nossas vidas e não é castigo, cuidado com a reclamação, cuidado com a murmuração, cuidado porque isso instala dentro de nós um processo que começa a fazer com que o passado fosse maravilhoso, o que não é verdade, e começa a questionar o presente se Deus está com a gente ou não. E aí todo o deserto perde o seu sentido, porque o deserto é para a gente passar com Deus e aprender que no deserto nós não nos alimentamos só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então o deserto é uma parte fundamental. É no deserto que nós aprendemos muito a respeito de nós mesmos e a respeito do amor de Deus por nós. E é exatamente o que ele também diz no texto de Deuteronômio, né? Isso é muito forte, muito forte a palavra que você está trazendo aí. E no deserto a gente faz muita confusão a respeito do tempo, né? Porque você olha para o céu, você não sabe se é meio-dia, porque tudo parece meio-dia nesse sol. Exatamente. E, no entanto, é lá que as maiores experiências e as mais profundas, os mais profundos momentos de intimidade com Deus vão acontecer. Então, o meu desejo é que em 2025 nós façamos as pazes, né, com essa demora, né, que nós possamos compreender toda essa dinâmica com Deus, aceitar o senhorio de Deus nas circunstâncias também, entender que Ele conduz a nossa vida numa estratégia de amor, entender que a terra prometida ela não é exatamente como nós idealizamos. Muitas vezes Ele vai te entregar uma promessa faltando um pedaço daquilo que era a sua idealização. Ele não entrega exatamente aquilo que você pediu porque queria, mas Ele entrega exatamente aquilo que você precisa porque Ele te ama. Ele é um pai, né, que nos ama e, no entanto, não tem problema nenhum em nos frustrar, como um pai, né? Você sabe que interessante, Marlos, no 5º século, mundo bem diferente do nosso, né? Lá pelo ano 500, um grupo que a gente costuma chamar de pais apostólicos ou padres apostólicos começou a perceber um distanciamento muito grande a respeito do evangelho que estava sendo vivido pelos cristãos daquele momento. E alguns deles decidem ir propositadamente, voluntariamente para o deserto. Tem um deles que é muito conhecido, que é o Santo Antão. Ele vai para o deserto. E aí ele começa a criar toda uma espiritualidade do deserto. Depois, se vocês quiserem, vocês vão encontrar alguns livros a respeito dele aí. E aí, no deserto, ele fala de uma coisa muito rica. Muito rica. No deserto, nós encontramos os nossos piores demônios. Nesse momento que ele vive, ele conta as experiências dele e ele vive a solidão e a solitude do deserto de maneira proposital, e ele tem que lidar com os demônios que estão na interioridade dele. No fundo, ele duvidando de tudo aquilo que está acontecendo, ele tem que lidar com isso. E ele se propôs a isso e criou aquilo que a gente chama hoje de espiritualidade contemplativa. Está aí o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, usa boa parte daquilo que vem lá do século V, junto com a inteligência emocional dos dias de hoje, faz um trabalho muito legal nesse sentido. E uma das partes relevantes do livro é quando ele toca no deserto, como o deserto é parte das nossas vidas. E eu creio que isso tem muito a ver com a dinâmica lá que Paulo explica, né, descreve, na verdade desabafa em Romanos 7, né? É essa luta da carne com o espírito. Então o deserto, assim como o jejum,
assim como outras situações que trabalham e nos tiram da zona de conforto. Quem é homem aí que está acompanhando a história dos legendários, né? A lógica é essa, é tirar a gente da zona de conforto e levar para um lugar em que a gente possa sublimar os efeitos da carne, a gente possa não ter na carne o nosso melhor apoio. O jejum é uma disciplina espiritual, assim, nos torna mais sensível, porque a gente está trabalhando ali um amortecimento da carne. E o deserto acho que tem essa mesma característica, né? Quando Jesus vai começar o ministério e ser tentado pelo diabo, é no deserto, passando fome, né? Passando frio e etc., que ele traz para a gente todo aquele ensinamento de despertar de sensibilidade. Não que ele precisasse ser despertado, mas era exatamente o ensino de como nós seremos exatamente tentados, mas de forma didática e pedagógica, quando nós estivermos nesses momentos de deserto. Então, que nós possamos celebrar e não murmurar os desertos da nossa vida. Que a gente se alegre com a disciplina de Deus, porque não é uma disciplina castigo, é uma disciplina ensino. Não é alguém que está nos punindo por algo porque a gente errou, mas é um pai que está amorosamente nos ensinando para alargar as nossas fronteiras e que nelas agora caiba tudo aquilo que ele quer depositar como dom, virtude, recurso, como bênção. Amém. É isso, né? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos aí um instante. Se você se percebe num dos desertos da sua vida, que tudo aquilo que Deus tem para te ensinar, você aprenda. Deus amado, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Quando nós estamos confusos a respeito dos tempos das coisas e achando que o Senhor está atrasado, é sinal que o Senhor tem algo para nos ensinar. Então que a gente aprenda. Quando nós vivemos a ausência de coisas que nós consideramos que são fundamentais, mas não temos dúvida de que essa ausência vem também da parte do Senhor para nos ensinar, que nós possamos aprender. Que cada um que nesse instante está aqui, estiver passando por momentos de ausência, de solidão, de crises, de perguntas, que todas as pessoas que estão aqui vivendo esse momento possam viver isso no Senhor. Que todas as pessoas, a partir de nós, possamos viver os desertos do Senhor nas nossas vidas, ganhando cada vez mais consciência da Tua presença, cada vez mais consciência da profundidade do Teu amor por nós, dando a cada um de nós a convicção daquilo que cada um é no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quer trazer uma música aí, Michel? Vamos cantar novamente a canção que fala que nosso lugar descansa no Senhor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Dani, coloca a imagem aqui. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor.
descida a um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. A um lugar onde os sonhos não se abortam. A um lugar onde o temor não me enrijece. A um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe a semana. Fique com Deus. Um excelente ano a todos.